boa noite a todos. Boa noite também, espiritualidade amiga, irmã Anastácia, toda a sua equipe que nos recebe com tanto amor. Possamos, cada um de nós, agradecer a Deus pela vida, por mais esse dia, agradecer a Jesus, nossa Maria Santíssima, possam eles continuar derramando sua luz e seu amor sobre cada um de nós. Cumprimentamos as equipes responsáveis pelo trabalho dessa noite, em especial as equipes veterinárias, que possam, juntamente com nós encarnados, com as equipes de Irmã Anastácia, levar a cada irmãozinho, em especial aos nossos irmãos menores, as vibrações, os cuidados, aquilo que cada um necessita. Possam se chegar também àqueles dos nossos irmãos que se encontram à distância, nas vibrações, nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Então, que cada um receba também aquilo que necessita. Como nós iniciamos sempre, possamos fazer a nossa oração de São Francisco cantada. Quem puder, solte a voz, por favor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Nós vamos iniciar o nosso Evangelho. Hoje é um pouquinho mais breve, por causa dos nossos irmãos menores presentes. Alguém gostaria de abrir o Evangelho hoje? Por favor. Onde? Aqui. Então, a lição aberta no Evangelho de hoje, capítulo 17. Lembrando que o capítulo 17 é os 100 perfeitos. E o item aberto foi o item 10, que diz, que nos ensina a respeito do homem no mundo. Então, se a gente for parar para pensar, esse capítulo 100 perfeitos, ele é um resumo, né, de todos os nossos compromissos, da caminhada que nós vamos ter que traçar para as nossas vidas, para o nosso aprendizado, até atingirmos a nossa perfeição, né? Até sermos perfeitos. Então, nós não podemos nos esquecer, né, desse trajeto que enfrentamos. Nós fomos criados por Deus lá simples, ignorantes, né? Estamos nos desenvolvendo e para isso temos o recurso da reencarnação, na qual nós nos revestimos temporariamente, né? Nós temos
um corpo físico que vai determinar ali, dentro de uma situação, né, um planejamento encarnatório, uma família determinada, determinadas aptidões, determinadas limitações, sejam elas físicas, intelectuais, né, que vão fazer com que nós exercitemos algumas questões, né, alguns pontos que são necessários para a gente estar desenvolvendo. Então, neste momento, nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, planeta Terra, né, ainda imperfeitos que somos, vivenciando cada um de nós aquilo que necessitamos. E aí esse capítulo, dentro do sede perfeitos, né, desse caminho, dessa trajetória evolutiva, na qual o nosso objetivo realmente é alcançar essa perfeição, ele vai falar qual é a função do homem no mundo. O que é o homem no mundo? Não é o homem indivíduo masculino, né? É o homem ser humano. O homem espírito que já atingiu, né, um patamar de estar encarnando nos corpos humanos, né? Já que nós estamos aqui falando dos nossos irmãos menores, né? Eles estão também na jornada evolutiva deles, porém, nós atingimos um outro patamar, nós entramos na fase de humanidade, né? E quando encarnados, né, no mundo, no planeta Terra, nós vamos aí precisar seguir, nos orientar por determinadas atitudes, né? Buscando objetivos, né? Utilizando-se dos recursos que nos são concedidos aqui na Terra, na matéria, para atingir esses objetivos, que são objetivos espirituais. Então, aqui ele vai tratar disso, né? Como nós devemos nos portar, como nós devemos agir, o que nós devemos buscar enquanto estamos aqui no mundo, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos na matéria, enquanto estamos revestidos de um corpo físico. Deixa eu só ver quem traz essa mensagem para nós, essa mensagem de um espírito protetor, Bordeaux 1863. O homem no mundo, um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações. Não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e nele gerar frutos de caridade e justiça. Então, assim, ele está fazendo uma introdução para nós, né, da necessidade, né, de transformarmos nosso coração, ou começarmos a cultivar dentro do nosso coração, né, caridade e justiça. Lembrando que as leis que resumem, né, o nosso dever, ou aquilo que Deus espera de nós, é amor, né, justiça e caridade. O que é isso? Amor e caridade é fazer tudo aquilo de melhor que eu consigo. Justiça, fazer para o outro aquilo que eu quero para mim. É ser justo, né? Se eu quero tudo de melhor para mim, eu devo fazer tudo de melhor para o outro. Então, isso vai interligando, né, os nossos deveres e sempre baseando em amor, né, em fazer ao outro aquilo que gostaríamos para nós. Então, os nossos amigos espirituais, né, eles falam para a gente, vamos dizer assim, levar o nosso pensamento até os bons espíritos, pedindo recursos para que a gente consiga vencer essas dificuldades e sermos amparados também naquilo que necessitamos, né? Deixando de lado aquilo que é mundano. O que é mundano? Aquilo que ainda fala alto para os nossos sentidos, mas que nada traz de crescimento e evolução espiritual, ou fútil, né? No entanto, não acrediteis que, estimulando-vos sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos incitamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Então ele nos convida a pedir a assistência dos bons espíritos, mas eles falam, né? Não fiquem o tempo todo só pedindo ajuda e deixando de agir conforme os compromissos que vocês têm perante as leis de Deus, né? Então, sim, peçam recursos, mas façam a parte, façamos a parte nossa, né? Não, vivei
como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Conformai-vos às necessidades, às próprias qualidades do dia, mas conformai-vos com um sentimento de pureza que possa santificá-los. Então eu estou falando, né? Nós precisamos viver daquilo que o mundo nos convida, né? Nós estamos aqui, nós precisamos do trabalho, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos muitas vezes viver vamos dizer assim, do divertimento, né? Do que a nossa sociedade precisa, mas desde que utilizemos esses recursos de modo santo. O que é isso? De modo que nós não estamos prejudicando a ninguém, nem a nós mesmos, de modo que nós utilizemos os recursos de forma ponderada, de forma a não fazer mal, né? De utilizar tudo aquilo que foi concedido realmente gerando coisas boas, né? Eu vou me divertir, mas eu não preciso me divertir fazendo mal para o outro, eu não preciso me divertir gerando um prejuízo para o meu corpo físico, eu não preciso me divertir colocando minha vida em risco, né? Então é isso que eu estou falando. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caráter opostos. Entramos em contato com pessoas boas, com espíritos maus, com espíritos brincalhões, com espíritos, a gente está colocando aqui, não só encarnados como desencarnados, né? Não choqueis nenhum daqueles com os quais nos encontrarmos. Então a gente não deve chocar os nossos irmãos. O que é chocar? Né? Não é sentar nele lá e esperar ele nascer, não. Chocar é gerar o mal para alguém, né? É um espírito ruim, então eu vou bater nele. É um espírito muito bom, então eu ajo de maneira errada com ele. Não chocar é não constranger, não gerar nenhuma consequência negativa, né? Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que vem de uma boa consciência e da felicidade do herdeiro do céu que conta os dias em que o aproximam de sua herança. Então é viver, né, com consciência de que somos espíritos e estamos aqui, né, nos utilizando daquilo que está sendo momentaneamente concedido para uma consequência melhor, né, uma consequência espiritual. A virtude não consiste em revestir-se de um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que vossa condição humana possibilita. Então a gente não precisa viver de forma triste, né? Como se estivéssemos no funeral. Olha, eu para viver da parte espiritual, eu não posso sorrir, eu não posso passear, eu não posso me divertir. Não, mas eu posso fazer tudo isso de maneira cautelosa, de maneira sadia, né? De maneira que isso não prejudique a nós nem a ninguém, né? Podemos sim aproveitar aquilo que o mundo, a parte material, né, que o momento nos oferece, mas sem, né, gerar consequências negativas para o nosso espírito e para o espírito de alguém, né? Basta reportar todos os atos de sua vida ao Criador, que dá essa vida. E que eu estou falando? Olha, se eu estou fazendo determinada coisa, aí eu não sei se é certo ou se é bom, né? Imaginemos a gente colocando assim, o que será que Jesus pensaria se me visse fazendo isso? É reportar ele, falar, Jesus faria igual? Né? Será que eu me sentiria constrangido em estar fazendo isso na presença de Deus, de Jesus, de um bom Espírito? Se alguém estivesse fazendo isso, eu gostaria? Então isso é reportar a Jesus, a Deus, aquilo que nós fazemos, né? Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o seu pensamento ao Criador e pedir-lhe, no impulso de alma, que o proteja para realizá-la e que o abençoe pela obra acabada. Olha que legal isso, né? Não vai fazer alguma coisa? Pede a bênção a Deus para que a gente consiga realizar. E a hora que a gente conseguir realizar aquilo, fala, muito obrigado, meu Deus, por me ajudar a realizar tudo isso. A tudo que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas. Então aquilo, tudo que a gente fizer, nós devemos remontar, né? Levar, vamos dizer assim, a Deus isso, né? Oferecer a Deus, ou compreender que Deus nos permitiu que aquilo fosse realizado, né? Nunca façais nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os nossos atos. Como disse o Cristo,
toda a perfeição está contida na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade estendem-se a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Então aqui ele já vai entrando, né? Lembra do ditado que o Espiritismo tanto prega, tanto nos ensina, né? Que é fora da caridade não há salvação? Então, a caridade, ela é condição de salvação. Condição de salvação é o quê? Condição de evolução, condição de aperfeiçoamento, condição que nós temos que exercer, de exercitar para o nosso espírito evoluir, para o nosso espírito, né, atingir essa perfeição que estamos fadados, mas que só alcançaremos quando merecermos. Né? O homem que vive só não teria caridade a fazer. Então não adianta a gente se afastar, eu não quero estar em contato com a sociedade, porque a sociedade é impura. Né? Então onde que eu estou exercitando se eu não estou em contato? Vou para um retiro e lá viverei em prece. Não vou estar exercitando a minha caridade. Então, consequentemente, estou perdendo, né, tempo. Porque o nosso tempo ele é necessário de estar sendo praticado, exercitado. Né? Então, o merecimento real de estarmos... A pureza ela não vem de nos afastarmos dos perigos, e sim de enfrentarmos as dificuldades com responsabilidade, né? O homem que vive só não teria, então, nas lutas mais penosas é que se apresentam ocasiões de praticá-la. Portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo senão a si próprio em quem pensar, sua vida é de um egoísta. Então, ele está trazendo para nós, né, os compromissos que nós temos. E para finalizar, né, eu não vou muito além, mas ele diz: não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, né, nós encarnados em comunicação com os irmãos desencarnados, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinza. Nós não precisamos nos autoflagelar, né? Nós não precisamos nos punir para poder estar em comunhão com a espiritualidade. Não. Ainda uma vez. 2 pontos. Sede felizes, seguindo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade nunca entre nenhum pensamento, nenhum ato que pudesse ofendê-lo ou que fizesse que aqueles que vos amam e vos dirigem cobrisse a face. Então, que os nossos atos, né, nós podemos viver as coisas do mundo, né, o homem no mundo, né, podemos fazer tudo aquilo que o mundo nos oferece, porém sem que os nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos, eles nos envergonhem diante daqueles que querem o nosso bem, daqueles que nos amam, diante de Deus, né? Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Então, essa mensagem de um Espírito Protetor de Bordeaux, 1863. É legal, né? Uma mensagem que vem relembrar, né? Ele vem mostrando para nós, estamos aqui na Terra, né? Podemos fazer tudo. Mas que esse tudo que nós fazemos não seja para ofender ninguém, nem nos envergonhar diante de Deus, diante do próximo. É usar as coisas com moderação, de forma a ferramenta ela trabalhar em prol de nós mesmos, né? Em prol do bem e não ferir, não causar algum tipo de dano que venha ser uma consequência negativa à nossa proposta, que é realmente evoluir, que é crescer. E para evoluir, para crescer, nós precisamos seguir aí as diretrizes do amor, as diretrizes da empatia, né, que é fazer para o próximo aquilo que queremos para nós. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Certo? Então, agradecemos as novas oportunidades, vamos passar para os nossos passes aqui presenciais, não deixando de lembrar de cada um dos irmãos que nos acompanham online, né? Que estão com os nomes nas vibrações, dos tratamentos. Se houver algum irmãozinho também que esteja nos acompanhando, que queira, que necessite de auxílio, possa deixar nas mensagens, deixar para nós nos nossos meios de comunicação aí, o nome, aquilo que precisa, que também será colocado para os tratamentos, para aquilo que a espiritualidade nós pudermos ajudar. Então, que chegue a cada um desses irmãos que estão à distância o cuidado da espiritualidade amiga, a visita das equipes veterinárias,
os cuidados de seus lares, de seus tutores, o acolhimento, caso haja algum irmãozinho também desencarnado, necessitado. Agradecemos, então, mais uma vez, a presença de cada um e vamos aqui seguir os nossos passos. Que Jesus nos abençoe a todos, Maria nos envolva, que a irmã Anastácia possa sempre continuar nos permitindo e nos auxiliando no caminho do bem. Que assim seja.